Entre o sul do Brasil e o Paraguai, uma nova frente fria está se formando, espalhando nuvens de chuva sobre a região sul. Para saber mais, a gente faz conexão com o pesquisador e meteorologista do CEMADEM, Giovanni Dolife. Boa tarde, Giovanni. É sempre bom ter você comigo aqui no Conexão. Vamos então começar falando sobre a região sul, que preocupa bastante, né? A gente tem acompanhado de perto a situação do estado. Muitas cidades ainda sofrem com chuvas, com os estragos. O que a gente pode dizer para essa região, hein? Boa tarde, Kelly. Prazer estar aqui de novo. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. A situação no sul tem tido uma frequência de chuva, né? Mesmo depois daquele grande evento entre o final de abril e começo de maio, que fez a maior parte dos estragos. Depois a gente teve alguns eventos, alguns um pouco mais volumosos, como na semana passada, em que o Guaíba voltou a ficar acima da cota de alerta, né? Em algumas áreas, algumas ilhas ali do Guaíba chegaram a ficar de novo alagadas. E também na região de Serra a gente teve enxurradas temporais. É típico do Rio Grande do Sul a gente ter chuvas ao longo do ano, diferente de São Paulo, por exemplo, a gente tem uma temporada seca, que é essa que a gente está vivendo. Então lá no sul tem essa frequência de chuva. Hoje a gente está tendo a formação de um ciclone extratropical. Ainda bem que ele está no mar, não está em cima do Rio Grande do Sul, mas ele forma uma frente fria, só que essa frente fria está avançando, né? Ela não vai causar muita chuva no Rio Grande do Sul, ela deve avançar para São Paulo, já chegando em São Paulo nessa quinta-feira. E essa semana está uma semana bem dinâmica, porque tem essa frente e logo na sequência, no final de semana, tem uma outra frente fria avançando. Por sorte, vai passar rápido pelo Rio Grande do Sul, então vai causar chuvas, mas logo ela sobe para o sudeste e para o centro-oeste. Pois é, haja saúde, hein, Giovanni? Porque realmente não é fácil, não. As temperaturas na região sul também andaram bem baixas. O que a gente pode dizer sobre isso, hein? Com essas frentes frias a gente vai voltar a ter temperaturas baixas de novo. E como é mais de uma frente fria, tem essas grandes oscilações de temperatura. A temperatura sobe bastante antes da frente fria, com os ventos soprando mais de norte, né, trazendo ar mais quente. E depois, quando passa a frente fria, vem a massa de ar frio atrás dela, derrubando as temperaturas. E a gente já está no inverno, final de junho, é um dos períodos em que a gente tem as temperaturas mais baixas do ano. Então, ocorrência de geadas ali, por exemplo, na Serra Gaúcha e Serra Catarinense, é uma coisa típica e comum dessa época do ano e que deve acontecer nos próximos dias. O que a gente pode dizer em relação aos ventos, hein? Olha, com esse ciclone, venta um pouco ali no sul, né? O ciclone ele intensifica os ventos de sul, sudeste, o que ajuda a acumular um pouco a água ali no Guaíba, né? Então, não favorece a descida da água, mas ele vai passar rápido, né? E aí, depois essa frente fria avança em direção a São Paulo e essa que chega no final de semana aí vai trazer mais vento, né? Ventos um pouco mais fortes, tanto para o sudeste como para o centro-oeste. Agora, Giovanni, na região centro-oeste, a gente tem acompanhado os incêndios no Pantanal, uma grande preocupação, uma tragédia por lá. Nada de chuva por enquanto? Não, Kelly, esse é o período seco ali no centro-oeste. E esse ano, a temporada seca começou precocemente e com intensidade. Então, as chuvas elas terminaram antes do tempo e terminaram bruscamente. Por isso, a gente tem observado um número de focos de fogo ali no Pantanal muito acima da média, mas muito mesmo, né? Muito além, né? Vários desvios padrão, como a gente diz na estatística, acima do que é o histórico desde a década de 90. E a gente está só no início da estação seca. A estação seca tem o seu pico, né? O pico de queimadas ali na região e também no sul da Amazônia costuma acontecer em setembro, entre setembro e outubro. Outubro é o mês em que começa a chover. Então a gente não tem boas perspectivas aí para as próximas semanas, meses, com esse cenário, e as previsões mostram que vai ser uma estação seca, bem seca mesmo. Então não tem previsão de alguma anomalia, de uma chuva excepcional que possa atenuar a situação. Agora, quando entra uma frente fria, dá um ligeiro refresco, né? Uma ligeira atenuada na situação, como pode acontecer nesse final de semana. Tem uma frente fria um pouco mais forte, ela vai entrar também no centro-oeste. Então, por um lado, os ventos atrapalham, porque ventos ajudam a propagar o fogo. Mas as temperaturas vão cair e tem chance de alguma chuva rápida, viu, Kelly? Então, apesar do cenário como um todo ser preocupante,
tem essa boa notícia, ainda que pequena, mas é uma boa notícia. Essa semana pode ter algumas pancadas de chuva ali na região do Pantanal, que vai ajudar a combater aí essas linhas de frente de combate ao fogo. Pois é, o governo anunciou um investimento de 100 milhões de reais para ajudar no combate ao fogo. Uma comitiva do governo vai para a região na sexta-feira. Vamos torcer para que realmente a União ganhe um fôlego aí a mais, um corpo a mais para o combate, porque realmente é muito triste ver essas imagens, né, Giovani? Inclusive, essa secura toda também atinge, inclusive, o interior de São Paulo também. Só para a gente arrematar aqui, porque tem muita gente reclamando do tempo seco em São Paulo, Giovani. Bem seco, aqui no estado de São Paulo, a estação seca também começou de forma abrupta, rápida, e quando a gente considera uma escala de meses, a gente percebe que a situação ela é crítica, né? O CEMADEM faz análise de cenários de seca e na escala de categorias, vários municípios do interior de São Paulo estão numa situação de seca extrema, que é a penúltima categoria, né? Então já com efeitos para a agricultura. Mas tem efeitos também para a saúde nos centros urbanos, né? Não é só no campo, não. A fumaça das queimadas que acontecem, às vezes até em áreas urbanas, né? Mas principalmente em áreas próximas da cidade, fazem com que toda essa fumaça seja conduzida pelo vento, vá para áreas urbanas e prejudique a saúde, principalmente com impacto, né, nas vias respiratórias, né? Então, isso associado à grande amplitude térmica que a gente tem nessa época do ano. O que é isso? De manhã cedo está friozinho, temperatura ali de 12 graus, né? Entre 10 e 15 graus, e à tarde temperaturas entre 25 e 30 graus. Faz com que durante a tarde a umidade do ar seja muito baixa, o que combinado com toda essa poeira de fumaça no ar, traz prejuízos para a saúde. Pois é, e a gente tem que acompanhar, ter as informações mesmo, se hidratar bastante, não é verdade? Porque com certeza a saúde é impactada. Giovani, muito obrigada, viu, pela análise, pelas informações aqui no Conexão. Um abraço para você e para toda a equipe do CEMADEM. Obrigado, Kelly. Uma boa tarde a todos.